Salve família, rostinhos novos por aqui e a gente voltou para mais um episódio do Pod Crespo, podcast idealizado pelo Encrespados, pelo coletivo Encrespados e apoiado pelo Vai. Hoje a gente veio falar sobre um tema assim que pode ser, algumas pessoas podem pensar, nossa, é filosofia, será? O que será que a gente vai falar? A gente vai falar sobre tramas e afetos. Hoje a gente convidou quem? Letícia Cortez para falar com a gente. Olá, gente! Um prazer imenso estar nesse podcast, nesse projeto tão bacana e principalmente tratando sobre esse assunto. Eu sou Letícia Cortez, tenho 27 anos, sou mãe solo, mulher preta, periférica, nascida e criada no bairro do Capão Redondo, zona sul aqui de São Paulo. Show! E olha, gente, se liga no currículo. Ó. Formada em administração, produção de moda e estudante de ciências sociais. Dentro dos seus estudos tem formação em filosofia africana, comunicação não violenta e cultura da não violência, saúde emocional e moda decolonial. Atualmente se debruça em pesquisas sobre afetividades e emocionalidade como ferramenta de lutas políticas e sociais. Genial. E, tem outro ponto aqui muito interessante que é bom ressaltar porque eu vou te fazer umas perguntinhas sobre isso. É coordenadora do projeto Tamo Junto, que leva ferramentas socioemocionais para instituições de ensino-aprendizado e cuidado situados em regiões vulnerabilizadas socialmente. Olha, tem um ponto que você também trabalha com moda. Também. Olha! É CEO e diretora criativa da empresa e marca de roupas Volate, que tem como missão usar a arte como ferramenta de transformação social, atua também como palestrante, facilitadora e professora nas temáticas de moda, arte, cultura, comunicação não violenta, racialidade e empreendedorismo com propósito e impacto. Nossa, cadê minha água? Muita coisa. Isso aqui é a Wikipedia mesmo, né? Tá maluco? Sim. Show. Assim, só nessa sua mini bio, a gente já consegue encontrar diversas coisas para estar amarrando ao nosso tema, né? Que é tramas e afetos, né? Principalmente se tratando de juventudes, né? E eu já tenho até uma perguntinha para te fazer assim, pensando que, né, a gente também ocupa esse lugar das juventudes, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre a sua trajetória, né? Como é que você se viu nesse campo, né? Se colocou nesse campo de estudo, desse lugar que pensa as comunicações, as afetividades, né? Como tudo isso começou para você? Boa. Eu vou começar, assim, do final, que é o momento em que eu me reconheço enquanto mulher negra periférica, e me reconheço também como esse corpo que produz emoções. Porque, até então, durante toda a minha trajetória, a minha vivência, eu sou filha de uma mulher negra de pele retinta, que nasce em São Paulo, mas os meus avós maternos são da Bahia, Jequié, Bahia, Salvador, enfim, vêm para São Paulo, para esse lugar de construção de uma outra sobrevida, né? Chega no bairro do Jardim São Luís e minha mãe conhece meu pai, que é do bairro do Capão Redondo, Jardim Comercial, e é um alagoano que vem para São Paulo, já aos 3 anos, fugindo da fome, porque minha avó já tinha perdido outros filhos, e aí, vamos para São Paulo para tentar fazer com que essas crianças sobrevivam também. Então, eu tenho esse encontro de um homem branco alagoano, nordestino, e de uma mulher negra de pele retinta, os dois de bairros periféricos. Nessa construção dessa família, na construção dessas duas pessoas, as emoções, elas não foram um campo a ser explorado. Muito pelo contrário. Era um campo que você precisava jogar de escanteio em algum momento para você sobreviver. Então, eu tenho... E aí, meus pais se separam, se divorciam. A gente está morando no Capão Redondo. Meus pais se divorciam. Meu pai vai para a Zona Norte. Minha mãe continua na Zona Sul. E eu moro com a minha mãe. Nesse processo dessa relação sexoafetiva, interracial, de duas pessoas marginalizadas, que rompe com esse primeiro laço da construção de uma outra emoção. Então, você tem dois sujeitos num cenário que está sobrevivendo em cima da escassez, da miserabilidade, da fome. Não tem tempo para a gente falar sobre as emoções. Não tem por que a gente falar e tocar nessas emoções, até porque é muito doloroso tocar sobre essas coisas. E aí, num processo em que essas duas pessoas se juntam, mas num dado momento elas se separam, eu tenho o rompimento daquilo que eu entendo como o laço afetivo.
A minha primeira referência de laço afetivo é esse casal, essa família que eu tinha, e ela se separa. A partir dali, minha mãe, enfim, já começa a elaborar um pouco e levar a gente para psicólogos, terapia coletiva, terapia em família, né? Eu tenho uma irmã mais nova. Então, ali a gente já começa a falar sobre as emoções, sobre como as situações, as relações afetam as nossas emoções. Isso aí eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Esse é o primeiro passo onde, ok, eu preciso olhar para as minhas emoções. Eu tenho espaço para falar sobre as minhas emoções, olhar sobre isso, para isso. Eu vou cortar para um outro momento da minha vida em que eu sou mãe jovem. Eu engravidei aos 16 anos e tive meu filho aos 17. Uma criança de 10 anos, hoje, o Cadu. Em que eu tenho de novo o afeto aparecendo nesse momento da minha vida, de muita imaturidade, onde eu ainda estou no processo de autodescobrimento de quem eu sou, do que eu quero ser, de como eu me comporto, e nananana. E aí eu tenho uma outra vida que agora eu preciso também, como eu posso abarcar, ajudá-la a se reconhecer enquanto indivíduo também. 2 processos muito difíceis, assim. E esse campo das emoções, de ser muito jovem, do imprevisível, do medo constante, em que eu não sei qual vai ser o futuro, de qual vai ser o futuro dessa criança. Enfim, tô amarrando tudo isso para dizer que são diversos momentos em que a emoção foi jogada, empurrada, do tipo assim, você precisa olhar para suas emoções, você precisa ver o que tá acontecendo aqui, porque isso tá guiando quem é você. E aí, enfim, me reconheço, passo por um processo de transição, já tô com meu filho já nasceu. Meu filho também é fruto de um relacionamento interracial. Hoje eu não me relaciono com o pai do meu filho, mas a gente tem esse fruto que também é calcado de várias outras coisas, porque é isso que acho que a gente precisa sempre, quando a gente fala sobre tramas e afetos, é sobre essas tramas sociais que elaboram os nossos afetos. Os nossos afetos só acontecem por conta das tramas sociais. Primeiro, eu sou afetada pela sociedade, e aí eu produzo emoções, afetos, sentimentos sobre isso que aconteceu. Então, eu tô tentando amarrar tudo isso. Dessas situações que me puxaram para falar. Eu me reconheço enquanto mulher negra, reconheço como é que é essa relação do amor, do afeto dado para essa mulher negra. Ainda que eu seja uma mulher negra de pele clara, que tem vários outros acessos, privilégios, enfim, dentro de uma pirâmide social, né? Vamos dizer assim. Eu começo a pensar um pouco mais sobre isso, chego na terapia, tenho acesso à terapia, como eu disse, desde muito cedo, desde muito nova, então eu começo a fazer o processo de terapia, enfim. Chego num espaço de trabalho onde eu tenho pessoas não racializadas e de uma classe alta falando sobre emoções e sentimentos. É nesse lugar onde eu trabalho e que eu conheço essas pessoas que eu começo a estudar comunicação não violenta, cultura da não violência, enfim, começo a elaborar um pouco essa conversa. Porque aí, de novo, né, eu sou um corpo que não tem espaço e tempo para falar de emoções, mas existem outros corpos não racializados e marginalizados que têm tempo suficiente para elaborar sobre as suas emoções, para fazer terapia, para fazer yoga, para fazer meditação, para fazer qualquer coisa. Sim. E aí é o choque do tipo, cara, só que isso aqui que eles estão fazendo faz sentido pela minha sobrevivência. E aí eu começo a estudar e elaborar disso. Trabalho nessa ONG, nesse espaço, dentro do Capão Redondo, e aí a gente percebe que a gente precisa olhar para a juventude. Os jovens ocupavam muito aquele espaço, mas já num lugar de aprendizado mais formal, né, para o mercado de trabalho. Mas quando você vai conversar com esses jovens, no dia a dia a gente ia conversando com eles nos cursos, você percebia que, além da formação profissional, eles estavam ainda num processo de construção de sujeito, de entender suas emoções, de entender quem se é, e que isso, de alguma maneira, interrompia o processo deles de aprendizado. Eles não conseguiam seguir no curso, por exemplo, na formação, porque o aprendizado foi interrompido por algo que afetou, por esse afeto. Sim, sim. E aí a gente constrói o Tamo Junto, por exemplo. E é o Tamo Junto, né? Então, era sobre isso que eu queria te perguntar, assim, porque eu tava pensando em uma perguntinha, né? Eu até anotei a perguntinha pra poder te fazer, porque eu tava te stalkeando lá no Instagram, né? E stalkeei também o perfil do programa, né? E aí eu montei, assim, eu pensei em uma perguntinha pra entender como é que, pra você explicar até pro pessoal aqui que não conhece o programa, né? Como é que o programa Tamo Junto funciona, né? Como ele dialoga sobre o desenvolvimento humano, como é que ele aborda os obstáculos, tramas, né? E afetos, assim, da juventude.
Boa. Esse projeto é elaborado por mim e pelo André, o Doc, na TV Doc lá, Capão. Ele é um homem negro da periferia também, do mesmo território que eu, que também trabalha dentro dessa ONG. A gente elabora esse programa no sentido de somos 2 jovens negros periféricos falando sobre emoção. A gente já rompe, enfim, várias estruturas só nesse processo. Só que somos 2 jovens negros periféricos que querem falar com outros jovens periféricos e que normalmente são racializados. A gente pega, né, um número expressivo de pessoas racializadas que estão dentro das periferias, das favelas, dos morros, enfim, do Brasil. E aí a gente vai para dentro, então pega esse recorte meu e do Doc, pega o recorte do nosso público e pega o recorte dos territórios. Então a gente vai falar dentro de um território periférico. Dentro de um território que sofre a estigma da violência, mas que também implica violência na sua relação cotidiana, né? A gente que é da periferia da quebrada, a gente sabe como é que funciona esse processo. E a gente vai atrás dessas instituições escolares, instituições de aprendizado, então são ONGs, são associações que estão abertas o suficiente já para tratar sobre esse assunto também. Vamos em escolas públicas estaduais também, já fomos convidados. Temos parceiros no território e parceiros também que acabam investindo dinheiro porque acreditam nesse projeto. E aí são 3 encontros de 3 horas, onde temos conteúdos e dinâmicas. E aí a gente vai falar, é uma roda mesmo, é todo mundo em coletivo, em roda, junto ali, falando sobre emoção, sobre sentimento. Como você sentiu, assim, de o jovem chegar dentro de uma sala, nessa sala comum, né? Essa sala mais formal, vamos se dizer, dessa educação mais bancária, né? Um atrás do outro, assim, enfileirado, não. Vamos desconstruir essa sala já, fazer um círculo, todo mundo em volta para todo mundo se ouvir, se ver, se conectar, é um coletivo. E aí, muito engraçado que é isso, esse processo da roda é a tecnologia mais ancestral que nós temos. Ela está presente em todas as nossas estruturas dentro da periferia. Para corpos racializados. Corpos racializados e marginalizados já usam essa estrutura de roda para se comunicar, para se relacionar. Roda de samba, roda de capoeira, roda de terreiro, roda, gira. A gente gosta disso, a gente é disso. Então, a gente elabora essa outra construção de estrutura dentro da sala de aula e traz as dinâmicas de comunicação não violenta, traz sobre psicologia, traz sobre emocionalidades, tudo muito amarrado também com saberes de pessoas racializadas e marginalizadas. Então, a gente tem, por exemplo, uma dinâmica, que inclusive é um grande teste assim, que a gente fez agora, em que a gente leva a música Jesus Chorou, do Racionais, para falar sobre emoção, sobre lágrimas, sobre sentimentos. Vamos fazer um slam sobre as nossas emoções agora. Vamos interpretar essa música, esse rap, um homem negro, periférico, falando sobre suas emoções, para que pessoas negras periféricas também tenham espaço para falar sobre as suas emoções. Então, a gente vai construindo, assim, tudo isso, com o que já acontece dentro da periferia, o que é nossa inteligência, o que é os nossos saberes, junto com outros acessos que a gente acaba tendo de uma outra classe. É muito interessante pensar, assim, na valorização da bagagem que aquele jovem já tem, assim, no seu repertório de vida, né? De fato, você não chega lá e transmite algo. Você faz a sondagem, você faz a busca, você coloca a pessoa nessa... como esse agente, né? Como esse buscador, né? Exato. Então, eu acho esse processo muito interessante, assim. E eu vejo que você usa um conceito que é comunicação não violenta ou cultura não violenta, né? E eu acho esse tema, assim, que é algo muito... Acho que não tá no cotidiano das pessoas, né? E eu queria até pensar se você consegue aprofundar um pouco pra galera que tá ouvindo a gente lá de casa, da academia, do busão, indo pra faculdade, voltando do trampo. É um pouco sobre esse conceito, assim, explicar pro mundão o que é a comunicação não violenta ou a cultura da não violência, né? Porque eu acredito que esse seja um conceito, assim, compreendido por diversas pessoas, né? Então, acho que você é a pessoa que pode esclarecer pra gente, enfim, trazer isso de maneira mais evidente aí. Existe a sistematização, a ferramenta da comunicação não violenta, como usa, como faz, isso aqui, porque o Marshall Rosenberg trouxe isso num livro, inclusive, mas eu entendo que a comunicação não violenta, a cultura da não violência, ela tem a ver com uma tomada de consciência.
Uma tomada de consciência que o cuidado, o respeito, ele é intrínseco. Ele é o primeiro pilar, o primeiro valor que a gente tem, não só conosco, mas com o outro. Independente da gente divergir, o nosso primeiro pilar vai ser o respeito e o cuidado. Interessantíssimo. Falamos sobre toda essa narrativa, né? Mas tem algo que me deixa um pouco curioso, assim, na sua vivência mesmo, né? Uhum. Que é a questão da moda, assim. Porque, né, a gente falou sobre vários assuntos, mas Sim. tem algo muito, muito específico aqui. Tem a questão da administração. A da administração lá no início da bio, né? A gente pode falar sobre isso se você quiser, mas eu vou trazer logo aqui, porque eu também me interesso muito, acredito que muita gente que está ouvindo a gente, né? Sim. Muitos dos convidadas que a gente teve aqui também trabalham nesse campo, né? Eu queria entender, assim, dentro dessa marca, né? Uhum. Como é que ela se relaciona também com todo esse olhar, Total. Eu parto já da estrutura da marca. Então, somos uma marca slow fashion. Que significa processo de... A produção é mais lenta. Tipo, é o contrário de fast fashion, de fast né? fashion, exatamente. Então, eu não tenho um estoque, não tenho em larga escala. Eu tenho produções, coleções que eu fecho, entrego pro público. E o público, quando quer comprar, ele entra em contato comigo e a gente produz. Entendi. Isso já é um processo da não violência acontecendo. Isso já é um processo, inclusive... da filosofia africana, da filosofia de Quilombo, da filosofia de Nego Bispo, que tem que é cosmofílico. Que a gente entende que a terra, a natureza, ela não é um lugar de mercantil. Ela não está ali a meu serviço, ela não está a serviço do mercado. É no momento em que a gente tem uma necessidade, a gente utiliza desses artifícios naturais para atender essa necessidade humana, dessa necessidade dessa comunidade. Então, já o meu processo dentro da minha empresa você só vai ter, eu só vou ter esse produto, eu só vou utilizar desse tecido, desse algodão, enfim, para produzir aquilo que de fato é uma necessidade do meu cliente. Então, isso é um primeiro passo. Uhum. Um segundo passo é que a gente, pensando nessa relação com o meio ambiente, enfim, com a natureza... E é muito louco que é isso. Na filosofia africana, não existe o eu, a natureza, o mundo. É todo mundo. Eu sou parte da natureza, você é parte da natureza. A gente é todo um ecossistema, sabe? Então, dentro também das minhas peças, a gente usa tecidos que são de fibras naturais e que são de fibras produzidas em solo nacional. Uhum. Então, eu tô gerando... renda, emprego, economia, gerando a economia do meu território, do meu país. No ecossistema em que a gente vive. Exatamente. E que não agride diretamente o meio ambiente. Então, eu não estou usando petróleo, eu não estou usando um tecido sintético, né? Produzido quimicamente, que acaba por... enfim, contaminar o solo depois do descarte. Então, tem tudo isso. Não passa pelo processo de tingimento. Então, eu não uso a água, eu não tenho litros e litros de água para tingir aquele tecido. Meu tecido é a fibra própria, natural, do jeito que ela veio ao mundo, sabe? Além disso, a minha estrutura de trabalho é sempre no recorte de raça e classe. Raça, classe e gênero. Então, a grande maioria das pessoas que trabalham comigo dentro da marca, desde a da costureira, até o modelo, até os fotógrafos, quem vai produzir o fashion film, enfim, tudo. E os meus sócios, enfim, todo mundo que constrói a Volet são pessoas da periferia, são pessoas racializadas, em grande maioria mulheres, que têm o desejo de adentrar no mercado da moda, que não têm acesso porque é um mercado extremamente segregador, extremamente classista, racista, enfim. Eu monto essa empresa já nesse viés de vamos construir vamos entrar nessa lógica do mercado, mas eu vou entrar nessa lógica do mercado de outra maneira, desconstruindo completamente essa estrutura de empresa corporativa que a gente tem. E aí a moda, a gente usa a moda, cultura e arte como esse lugar, como essa ferramenta política também. A Volet, ela nasce em 2020 e eu tenho... A gente já tem 2 documentários, a gente tem alguns fashion filmes já produzidos, editoriais, tem alguns trabalhos que a gente fez com instituições de ensino. Então, os alunos que estão ainda no processo de chegar no mercado da moda já têm uma coleção feita, uma vivência junto conosco, em coletivo, que é o mercado e aprendizado, é a sala, o aprendizado acontecendo de forma coletiva, com quem
dito estar no mercado, como eu, por exemplo, na moda, na Volet, e a galera que tá chegando. E a gente vem puxando, a gente vem isso, nessa confluência de saberes, de trocas, de aprendizado. Então, é isso. A estrutura da Volet, ela tem esse viés de usar arte, cultura e moda para a gente gerar transformações sociais e políticas e para dialogar com o público sobre isso, para promover aprendizado de alguma maneira, para abrir essa conversa. E aí, como se correlaciona com afetos? Porque, no final, tem a ver com como eu sou afetada pelo mundo e aí eu decido construir uma coleção. Então, a última coleção, a gente falou sobre iorubanidade, que é para falar sobre a identidade iorubá, que é para falar sobre a relação da identidade iorubá, como ela está em confluência com a identidade afro-brasileira. Parte do que somos, da música, da comida, das religiosidades, enfim, de várias coisas, nasce dessa cultura iorubá, que sobreviveu, mas ainda assim ela tem enfim, uns atravessamentos do que a gente viveu no Brasil. Isso vem desse meu afeto de querer falar sobre a filosofia africana, de falar sobre essa identidade iorubá. Eu tenho uma coleção chamada Qual Ancestral Você Quer Ser, que vem desse afeto do tipo, precisamos pensar o que estamos deixando no mundo, quem somos no mundo. Porque pensar que a gente tem ancestrais, ok, mas seremos ancestrais. E que tipo de ancestral que eu vou ser? Então tem a ver afetos, é isso. Eu sou afetada por algo e aí eu vou lá e produzo arte, produzo moda, produzo tudo. Muito, muito bacana. Acho importante você, inclusive, passar pra galera que tá ouvindo a gente, né? Qual que é o arroba, enfim, da Volet, né? O seu arroba também, claro. Acho que... Fala aí pra galera qual que é, antes de a gente... O meu é arroba, né? L Cortez, com 2 Os e S no final. E da Volet é arroba Volet Brand. VOLATBRAND. Aí, Jonas... Na edição aí você coloca a legenda, firmeza. A galera tá vendo aí qual que é o arroba. O Jonas detesta editar vídeo. Vai editar, hein? Tamo junto. Bom, assim, acredito que a gente tá caminhando pro encerramento. Você trouxe coisas riquíssimas. Acredito que é um episódio pra gente assistir, reassistir. Porque pela sua fala, pela sua trajetória, por tudo que você tem construído, ele vai tocar a gente todas as vezes que a gente ouvir, de alguma maneira, né? Porque, assim, a gente olha para esse lugar do cósmico, né? Quando a gente está falando aqui também, a gente olha para esse lugar mais transcendental. Enxergar aquilo que a gente não pode ver, enxergar o invisível, né? Tem muitas coisas que a gente precisa aprender a enxergar. Eu acredito que em todo esse seu trabalho, isso vem sendo desempenhado, desenvolvido, né? E aí, pra gente caminhar pro nosso encerramento, eu tenho mais uma perguntinha aqui pra você, que é o seguinte, olhando pra sua leitura de mundo, Letícia, leitura de mundo, de humanidade, como as afetividades e a emocionalidade, né, podem se organizar para servir como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de lutas políticas, de lutas sociais. Boa. Primeiro é importante pensar que o afeto, as emoções, elas já são trabalhadas no campo político. A gente, um dos afetos, por exemplo, que permeia muito as vivências e as experiências de jovens pretos e marginalizados, enfim, jovens racializados e marginalizados, é o afeto do medo. Então, a gente vive em estado de hipervigilância constante porque o medo é iminente. O risco de perder a vida, o risco de ser preso, o risco de sofrer alguma violência no cotidiano, de perder alguém, o risco de não ter o que comer, de como vai ser o nosso futuro. Então, o afeto, ele já é uma produção política e social que está intrínseca no nosso cotidiano, enquanto jovens marginalizados. Quando eu falo sobre como afetividades e emocionalidades é uma ferramenta política, além dela ser de dominação, porque ela já é usada, ela pode ser o contraponto de libertação. No momento em que eu reconheço as minhas emocionalidades, no momento que eu reconheço os meus afetos e entendo que, além dele estar aqui dentro, de que, né, a neurociência traz que temos 6 emoções básicas, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa, por exemplo. Essas são 6 emoções básicas que nós já temos, então nosso corpo ele já produz isso de alguma medida, mas tudo vai depender do externo, tudo vai depender do social, tudo vai depender do campo político que a gente está inserido, a depender da cultura onde estamos inseridos. Se a gente está falando de corpos que são objetificados, animalizados, que não são dados como sujeitos, e a gente tem como referencial esse sujeito branco da classe média alta, eurocêntrico, blá, 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 a gente vai precisar reconhecer que a gente
é humano, a humanização dos nossos corpos parte pelo reconhecimento da nossa emoção. Parte do reconhecimento das nossas afetividades e como elas são construídas. A partir do momento que eu olho para isso, eu compreendo que eu sou dado como humano, que eu sou dado como sujeito. E aí eu posso reivindicar e usar isso também como uma ferramenta política de validação da minha existência, de validação de quem eu sou no mundo, da minha marca no mundo, sendo esse jovem racializado e marginalizado, por exemplo. Então, eu acredito que é nesse campo. Vou trazer rapidamente uma referência que agrada a Quilomba, que ela traz no livro Memórias da Plantação, um capítulo que ela fala sobre a máscara. E aí ela traz a escravizada Anastácia, que tem uma máscara, né? Que, enfim, que era um objeto de tortura para sobre pessoas escravizadas, sobre corpos escravizados, em que ela não podia se comunicar, não falava, não se alimentava. Ainda que a gente não tenha esse objeto de tortura fisicamente, ele está no nosso imaginário. Então, pessoas racializadas e não racializadas, elas foram moldadas nesse objeto de tortura, em que esse corpo negro, esse corpo racializado, ele não tem direito sobre a fala, o silenciamento ele está imposto, e aí a gente não consegue verbalizar. Se a gente não verbaliza, se a gente não nomeia, a gente não é sujeito. A gente é um sujeito, um animal controlado. Então, eu silencio as minhas emoções para que eu não sofra violência, para que, de alguma forma, eu não constranja o outro, mas esse sujeito branco, vamos dizer assim, vamos colocar ele como referencial, ele também foi moldado nesse lugar de que ele te silencia. Sim, que ele tá no lugar do silenciador. Do silenciador, exatamente. E a gente se silencia para não sofrer algum tipo de violência, porque as nossas emoções não são validadas, então não existo, não tem por que eu falar sobre quem eu sou, sobre como eu sinto. Então, eu sempre entendo que as afetividades, a emocionalidade, ela entra nesse campo da validação da existência humana de corpos que são vulnerabilizados politicamente, socialmente. A partir do momento que a gente incorpora isso, enquanto sujeito, a gente consegue entender como é que a gente se movimenta na sociedade. E os nossos movimentos, eles se dão pelos afetos, pelas emoções. Não tem nenhuma ação que não é movida por isso. Genial. Assim, esse é um episódio que geralmente eu tava atrás das câmeras, né? Hoje eu tô aqui na linha de frente. Não é uma terapia que tá acontecendo aqui, né? Mas tá sendo uma troca muito terapêutica, né? Porque eu, como homem negro também, circulo por diversas periferias, moro numa periferia, né? Convivo com pessoas da periferia, entendo o quão a gente não para olhar para isso, às vezes poderia ser o básico, né? Olhar pra gente, e entender, ver o significado das nossas emoções, entender como é que as emoções fazem a gente reagir no mundo, né? Mas essa correria toda aí, tá todo mundo, cada um no seu corre, enfim. Às vezes a gente tá apenas tentando sobreviver, né? Então, eu fico muito feliz de saber que no mundo os seus projetos existem, que você existe, que você tá fazendo isso por aí, porque, nossa, eu tenho certeza que todas essas pessoas que você está impactando vão poder impactar outras. Eu acho que é aí que a gente consegue pensar sobre que ancestralidade a gente vai deixar para o mundo, né? Então, acredito que na sua missão você está sendo extremamente excelente. É um prazer te conhecer, é um prazer estar com você aqui nesse momento. Para mim é muito significativo. Acredito que para o coletivo como um todo, assim, eu deixo o nosso agradecimento, certo? E sigam Letícia no Instagram, sigam as suas iniciativas, programa Tamo Junto, a Volat, enfim, sigam mesmo. Sigam também o Encrespados aí, tamo desempenhando. Terão mais episódios para vocês acompanharem. Assistam os episódios que vocês não assistiram, porque eu acredito que vocês estão perdendo coisa muito interessante aí, hein? Eu queria estar falando, não. E acredito que é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade e tamo junto. Tamo junto. Obrigada, gente, Valeu. pelo espaço. Pode Crespo. Pode.